Então, eu e Vitor fazemos parte da equipe do Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. E hoje nós estaremos aqui à frente desse segundo episódio do programa, que também é feito por Gleice Canedo, Raquel Cury, Kátia Costa, além de Daniele Canedo, que sou eu, e Vitor. E aí, tudo bem por aí? Tudo certinho. Como é que Massa! vai? Vamos começar lendo o que é o nosso programa, para quem não nos conhece, nos conhecer? Aí nossos convidados já estão na área, Wanda Ferraro e DJ Branco, que vão chegar aqui daqui a pouquinho com a gente. Então, nosso programa, a ideia dele é que a gente possa trabalhar os conceitos de a partir do conceito de cultura, a partir do universo da cultura, a gente discutir trabalho e empreendedorismo. O programa é feito em blocos, né? Não é uma live, é um programa. Aí, DJ Branco tem muita experiência com programas de rádio, daqui a pouco ele vai me dar umas dicas, né, posteriormente, para que a gente possa fazer isso aqui. Mas a ideia é exatamente a gente trabalhar como se fosse um programa de rádio, no qual a gente tem blocos, tem convidados, tem conversas. E hoje o nosso tema é cultura, porque nós entendemos que é importante começar apresentando três grandes áreas que a gente quer falar aqui nesse programa, que é cultura, trabalho e empreendedorismo. Vitor, então leia aí o que nos descreve enquanto programa. Então, que jeito, né? Cultura, trabalho e empreendedorismo. E essa pergunta, que jeito, é justamente a pergunta que a gente se faz quando nos vemos em situações onde a gente não tem muitas escolhas. É sobre isso que a gente justamente vai conversar aqui, né? Porque para tudo a gente está tendo que dar um jeito. Então, as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, tudo isso se tornou uma conversa para boi dormir. Mais dinheiro para empresário e menos trabalho para quem precisa trabalhar. É meio isso, né? E aí o teatro, o museu, o cinema, para quem não é estrela, isso tudo virou um problema. Mas depois de se perguntar que jeito, a gente viu que tem uma galera que está pensando que empreender é uma saída e está empreendendo. E aí, isso é trabalho autônomo para garantir o sustento, jornadas longas para ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro também é dedicar tempo, né? E nenhum dinheiro porque carteira assinada está virando lembrança. Então, a gente quer pensar um jeito. E aí, para pensar um jeito, a gente está propondo um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. E aí a gente quer pensar como podemos fazer. E aí, por isso, todo mês a gente tem um tema, toda semana a gente tem convidados, e é todo sábado, 9 horas, como hoje, aqui no Instagram. Se não parece haver um jeito, a gente vai todo mundo pensar um jeito de transformar essa história. Vamos dar o nosso jeitinho, né? A gente vai achar um jeito, pode ter certeza. Bom, essa semana a gente vai ter aqui um quadro que se chama Antes que a gente se esqueça. E essa semana, Vitor, antes que a gente se esqueça, foi aniversário de duas pessoas que a gente acha muito importantes na história, que é Lélia Gonzalez e Rosa Parks. O que isso te lembra? Lélia Gonzalez é a principal, uma das principais expoentes do feminismo negro do Brasil, né? Foi uma professora mineira que foi para o Rio de Janeiro e conseguiu pensar de uma maneira incrível a situação da mulher negra no Brasil. E Rosa Parks, dentro de todo o processo de discussão sobre direitos civis para a comunidade negra dos Estados Unidos, ela ganhou a força de outras pessoas negras americanas e de todo mundo que lutou contra o racismo e se recusou a levantar da cadeira que era dita que era só para os brancos. E isso causou um estardalhaço que também ajudou muito a conquista de muitos direitos que, naquela época, em sociedade segregada, não se tinha, né? Gente, olha só, às vezes a gente acha que para transformar o mundo a gente precisa de uma coisa muito grande. E Rosa é um exemplo disso, né? Uma mulher negra que estava acostumada com a regra de que, apesar de pagar o mesmo preço de passagem, se viesse um branco, eles tinham que levantar. E naquele dia ela disse, não vou levantar. Provavelmente aí já, né, num conjunto de sentimentos que vinha, né, ela vinha ali produzindo ao longo do tempo de ter que passar por esse vexame. Toda vez ela falou, não vou levantar. Ela foi presa, teve que pagar fiança, mas aquilo ali, aquele ato dela, representou muito para a história. Então, é disso que a gente tem que se inspirar um pouco, né? E nesse tempinho que a gente ainda tem do primeiro bloco, é importante também que a gente traga as notícias
notícias que a gente acha importante, Vitor. E aí eu queria destacar aqui algumas, e aí você dá uma comentada depois. Primeiro, a gente tem que lembrar que está rolando muita coisa da Lei Aldir Blanc relacionada com a área da cultura, com o empreendedorismo. Gente, tem muito curso, tem muita oportunidade. Vão lá no site da Secretaria de Cultura, procurem saber o que está acontecendo para vocês participarem. Eu queria chamar a atenção de duas iniciativas que eu achei muito bacana. Uma é o Ensine, que está sendo organizado pela Benditas. É um curso que tem como hashtag mais mulheres no cinema, mais mulheres no set. A gente precisa muito disso, vocês não têm noção, né? Os estudos mostram o quanto nós somos ainda poucas. Então dá uma olhada lá no site da Benditas para entender um pouco mais o que é. Está aberta as inscrições até o final de fevereiro, corre lá que dá tempo. E outra coisa que eu queria trazer como oportunidade é a loja virtual do Conselho da Salvaguarda da Capoeira na Bahia. Eles estão criando, através também da Lei Aldir Blanc, um portal da capoeira. E nesse portal vai ter um espaço, uma loja virtual para artesãos da Bahia toda venderem seus produtos. Então se inscrevam lá. Está aberta as inscrições também, se eu não me engano, até dia 25 de fevereiro. Vocês podem entrar em contato, ver o site da Salvaguarda. Segue eles aqui também no Instagram, tá certo? Gleice Canedo, bem-vinda! Olá, bom dia a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Bom, a dica da semana é que agora surgiu uma nova técnica dos fraudadores chamada Screens, que funciona da seguinte forma. Eles fraudam o Instagram de grandes marcas, de grandes hotéis, entram em contato com os usuários pelo direct, mandando que eles, pela quantidade de engajamento que a pessoa tem no Instagram, eles ganharam aí algum tipo de promoção ou até diárias grátis. O usuário, na hora que vê aquela mensagem, fica super feliz, não sabendo eles que são de fraudadores, porque eles fazem o Instagram igual o da marca. Então, com essa mensagem, eles pedem a você os seus dados, o nome completo e o telefone, enviam um SMS, e nesse SMS surge um código. Aí eles pedem no direct, me envie esse código. Com esse código, os fraudadores conseguem clonar o seu celular, o seu WhatsApp e fazem muitas coisas. Porque clonando o WhatsApp, eles têm acesso a todos os seus amigos, familiares, e dali eles vão pedindo dinheiro e dali eles fazem um grande estrago. Então, cuidado, minha gente. Vamos lá, vamos ter cuidado aí na hora de achar que tá, né, que não existe almoço grátis. Já ouviram essa expressão? Então, se estão oferecendo alguma coisa, eles estão querendo alguma coisa em troca, o que será? E aí, nossos dados são valiosos, a gente tem que ter muito cuidado ao dar esses dados pela internet. Muito obrigada, Gleice Canedo. Até a próxima semana. É retada, mulher de fibra, mulher que trabalha muito, que movimenta lá, inclusive que criou o projeto Ser Cult no Mercado. Tudo bom, Vandinha? Bem-vinda. Tudo bom, Dani? Obrigada pelo convite, muito orgulhosa. Você, para mim, é uma referência, né? Desde que eu entrei na universidade, quem abriu as portas da economia criativa, desse mundo maravilhoso e rentável, foi você que me apresentou esse mundo, e eu tenho muito respeito a você e estou muito orgulhosa de estar aqui. Bom dia, gente. Banda, para mim é muito simbólico a gente começar esse programa com você, viu? É muito simbólico mesmo. Eu me emocionei, ó. É muito bem-vinda. Que a sua energia reflita aí no nosso programa e que ele possa prosperar, porque possa ser um espaço para a gente estar discutindo empreendedorismo, trabalho no campo da cultura, né? Coisas que a gente conversou bastante algumas vezes, que a gente precisa conversar mais de forma ampliada. Bom, Wanda, hoje nós vamos começar falando do conceito de cultura. Né? Eu trouxe você para, a partir da sua experiência, a gente bater um papo sobre isso. Por que isso é importante? Porque cultura é um dos conceitos que dão base a esse programa. Nós vamos falar de trabalho e empreendedorismo no campo da cultura, mas não só. Vamos falar também de cultura na perspectiva mais ampla. A gente sabe, né, que quando a gente pensa, eu não vou dar uma de professora aqui e começar a dar aula, mas a ideia é a gente pensar um pouco, né? Historicamente, o conceito, a palavra cultura, ela começa a ser pensada da forma como a gente entende hoje. Isso é muito recente, né? No início, ela vem exatamente da cultura da terra, do cultivo da terra. Por isso a agricultura, né? Por isso carcinicultura, por isso várias
áreas aí da relação com a terra têm essa palavra. Então, no passado, a gente pensava, então, o cultivo, a cultura da terra, a cultura das bactérias, né, coisas assim, esse termo foi pensado dessa forma. E, em algum momento, a gente começou a associar a cultura da mente, né, o estudo, a relação com esse conceito de você adquirir conhecimento com a cultura. Isso significa que em algum momento da história a gente pensou cultura muito relacionada com conhecimento formal, com conhecimento intelectual, né? Durante muito tempo se defendeu uma ideia de que ter cultura era ter conhecimento. Você conhece essa expressão? Você já viu essa relação com o conceito de cultura? Já, claro que já, né? A vida toda a gente foi instada a acreditar que a cultura era uma coisa inatingível para você, né? Você tinha que... Eu faço economia criativa e trabalho com a cultura desde que eu me entendo como gente. Mas nunca eu associei isso à cultura pensada e respeitada por todos. Na verdade, então isso, eu só vim entender que o que eu fazia desde muito nova, desde 8 anos de idade, em que eu armava o Santo Antônio de minha mãe, né, em que eu fazia as brincadeiras com os meninos da rua, em que eu organizava desfiles muito nova, de que eu estava na construção da cultura de um lugar, então eu estava inserida nesse mundo. Então eu fiquei a vida inteira trabalhando, produzindo, mas à margem. Sim. À margem. E foi quando eu entrei na universidade que eu comecei a ver, meu Deus, né? Eu fiz parte disso desde que eu nasci. Eu estava ali, quando eu falo desde que eu nasci, as pessoas ficam, eu sei que as pessoas podem pensar assim, mas foi verdade. Minha mãe é barraqueira, né? Ela tinha um box dentro do mercado, ela tinha um restaurantezinho dentro do mercado, e eu vivia ali dentro do restaurante. Né, no berço. Eu era ali num bercinho de madeira, né, não é bem berço, mas num lugarzinho de madeira ali, minha mãe cozinhando. E isso eu tenho certeza que alimentou na minha cabeça a criatividade, né? Isso tudo. E aí eu fui crescendo naquele mundo, né, de muitas cores, muita diversidade. E eu me lembro bem que tinha um poeta, poxa, esqueci o nome dele agora, e ele, minha mãe tinha 10 filhos, hoje nós somos em 9, tinham 10 filhos, e a gente sabe como é criança ali, né? E aí ele chegava e vem pra cá, todo mundo, senta aí, enquanto ele esperava o almoço dele, aí ele começava a ler poesia pra gente. Que lindo. Gente, isso é a formação que eu tenho. Tenho 10 irmãos que ouviam brega, como Baltazar, ouviam AGP, mas eu tinha minha irmã mais velha que ouvia Caetano, que ouvia Belchior. Eu sou apaixonada pelo LP de Alucinação de Belchior. Meus irmãos, então, a minha cultura é muito rica. Ela foi trabalhada na riqueza mesmo. E é isso aí. Isso é muito lindo. Né? Você disse tudo o que precisava ser dito em relação a isso. Primeiro, da gente se apropriar do conceito e entender, né, que cultura são os nossos modos de viver, os nossos modos de pensar, a relação que a gente tem com os objetos, com a religião, com os costumes, o jeito de ser do nosso povo é a nossa cultura. Esse é um conceito ampliado de cultura. Mas quando você foi fazer um projeto na sua produção cultural, você fez esse projeto, você aliou técnicas de produção cultural com o mercado. Por que o mercado? Fala um pouco do seu projeto. Por conta dessa minha ligação afetiva. Quando eu fui fazer meu TCC, né, e o tema do meu TCC foi a Feira Livre. E aí eu fui pesquisar lá dentro e fui no mercado, muito tempo que eu não entrava lá. Quando eu entrei, foi uma degradação total. As pessoas em risco social. Era prostituição infantil, era tráfico de drogas, ainda é
um desalento nas pessoas, nos comerciantes do mercado, nos boxes, porque na minha infância aquilo ali, sabe, respirava, tinha as pessoas mais interessantes do mundo ali dentro, ali era um mundo. Era um mundo. Então, a mulher que fazia a melhor muqueca de arraia, a dona Naninha, tinha uma barraca, a outra que fazia a melhor feijoada, e as pessoas vinham, e eram artistas, era gente do povo. Então, eu fiquei muito triste, muito triste. Eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa aqui. E aí, assim que eu me formei, eu pensei em levar tudo que eu aprendi na universidade lá para dentro. Eu queria mostrar aquelas pessoas, eu chego a me emocionar quando eu falo, nem gosto de falar nisso, mas eu queria mostrar para aquelas pessoas, para aquelas meninas que se prostituíam ali, tem uma porta aberta, gente, existe uma porta aqui, existe uma universidade, agora tem uma porta, agora tem isso aqui. E aí eu fui com meus colegas da universidade e disse, a gente tem que ir para lá, mas eu não quero levar entretenimento, não é só entretenimento que eu quero levar. Então nós tínhamos um quadro que nem conseguimos realizar, que era Pega a Visão, né? Que é um vídeo, onde uma tela onde a gente passava vídeos que chamavam a sua atenção, olha aqui, olha o que você está fazendo, olha como tem coisas legais para você viver e tal. E aí a gente tinha 2 rodas de conversas, e depois era samba de roda mesmo. Também samba de roda, muita gente legal. Houve momentos incrivelmente emocionantes, assim, quando eu vi minha professora Elga, que eu amo, e um outro professor da universidade, que me desculpa, a gente, tô com a memória horrível, eu tô nervosa, é horrível. Normal, fique tranquila. E aí eu via Elga falando, e os feirantes olhando assim, sabe? Eu vi um cara assim, quase mendigo lá, ele parando assim, olhando pra Elga, como que ele se afetou. Eu sei que ele se afetou, porque eu ficava ali atrás olhando as pessoas. Eu me lembro que teve um professor daqui de Santo Amaro que foi para lá para o mercado e falou assim, isso aqui é maravilhoso, mas você fazer isso aqui não adianta. Ninguém está entendendo nada, são debates altamente intelectuais, você não vai... Eu digo, se você está pensando nisso, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, professor. Poxa, pelo amor de Deus. Então, a gente levou para lá, para o mercado, tudo isso. E eu sei que a gente plantou essa sementinha. O feirante que tinha sua filha lá, que tinha seu filho lá, ele sabe. Poxa, essa menina aqui, filha de Dona Maria, olha o que ela trouxe aqui pra gente. Meu filho pode conseguir isso, entendeu? As meninas que estavam lá, a gente distribuía camisinhas e conversava com ela sobre a importância de se cuidar. A gente fazia oficina, nós fizemos várias oficinas lá, de turbante, porque não adianta você levar a palavra e não levar o caminho. Né? A gente pensava nisso, não tem como a gente levar para lá, tudo bem, saia disso, não se prostitua mais, não, sabe, não venda mais droga. E aí você não tem caminho, você vai fazer o quê? Não, gente, a gente tem que fazer a oficina. Eu ficava batalhando, pedindo temos que fazer uma oficina de pulseira. Foram várias menininhas, tipo assim, 15, 14 anos, 16 anos, que naquele momento a atenção dela era para aprender a bijuteria, ela não queria nem saber que ela tinha os programas dela, eu ficava olhando elas lá, ó, aprendendo, como quem diz, me deixe, viu, peraí. Que lindo. Wanda, o seu projeto, ele pensa aí, as duas, porque a gente sempre fala do conceito tridimensional da cultura, né? A gente já falou bastante disso, a cultura na dimensão simbólica, a cultura na dimensão social e a cultura na dimensão econômica. O seu projeto, ele junta aí tanto a dimensão simbólica, de tudo que você já falou, que eu não vou repetir, que foi lindo, né? Dessa cultura, como o conjunto dos nossos jeitos de ser, e também essa dimensão do social. A cultura com um papel para contribuir na formação, na ressocialização, na informação, na difusão de conhecimento, na relação com a saúde. A gente sempre vai falar do conceito da cultura como transversal, né? Então, quando você faz um evento como esse, quando eu li seu projeto, eu achei a coisa mais linda do mundo e falei, nossa, que bacana. Então, trouxe você aqui hoje como um exemplo de mulher guerreira, trabalhadora da cultura
produtora cultural, empreendedora, e que suas ações, seus projetos, ó, floresçam, tenham muito mais. Foi um prazer. Obrigada, Dani. Muito obrigada e até uma próxima, viu? Valeu. Obrigada. Acompanho você, estou aqui no seu caminho, viu? Onde você vai, eu vou. Um beijo aí, obrigada. Um beijo, obrigada, que bom. Aí ele, bem-vinda, DJ. Como vai, Branco? Olá, Dani. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom, tudo certinho. Primeiro, quero parabenizar, né, por esse programa no Instagram. Eu acho que esse programa tem que ir para a rádio ou para televisão, porque você é muito profissional. Deu um show aqui, melhor do que muitos profissionais que estão aí no meio de comunicação. É sério, é sério. Obrigado pelo convite. Eu tenho boa... Viu, Branco? Eu estava dizendo que eu tenho boas referências. Eu ouço o programa do DJ Branco há muito tempo, ó. Não é de agora, não. Todo sábado. Obrigado. Nosso programa, nosso primeiro episódio. Para mim é muito simbólico começar com você. Para quem não conhece, Branco é um arte educador, um mobilizador cultural, uma pessoa assim, muito importante para o meio, porque ele divulga as informações todas e atua na área do rap, do hip hop, né? Isso, fala um pouquinho de você. Sim. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Parabenizar esse programa que eu falei, né? Vou repetir, tem que ir para a rádio, para a televisão. Eu sou DJ Branco, eu gosto de festa, eu gosto de balada, estou agoniado com essa pandemia, tomara que passe logo, a gente tomar a vacina para a gente se aglomerar de novo. Eu trabalho com produção cultural, né, desde 2001, eu tenho um trabalho, inicio meu trabalho com rádio comunitária, na rádio comunitária Avançar, na comunidade do bairro da Paz, o bairro onde eu fui criado, onde eu morava. Hoje eu moro na cidade de Lauro de Freitas, vizinha de Salvador. Né? Sou militante do movimento negro, trabalho com monitoramento de políticas públicas, participei de todas as conferências, nacional, estadual, municipal, fui conselheiro de Estado de Cultura, de Igualdade Racial, ajudei a construir vários planos, tipo o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Juventude Negra, que é o Juventude Viva, né? Sou do hip hop, programa na Educadora FM, em breve a gente vai inaugurar a Casa do Hip Hop Bahia, lá no Pelourinho, que é um sonho, que é uma luta há 17 anos do movimento hip hop baiano, né? E por aí vai. Branco, eu estava dizendo aqui, não sei se deu para ouvir, que a primeira vez que eu te ouvi falar foi numa conferência que teve no Hotel Fiesta, se eu não me engano, 2007 ou 2008, que era do Ministério da Cultura, do extinto, né? Infelizmente, Ministério da Cultura, na época da Conferência Nacional. E aí eu fiquei encantada com você, com o seu trabalho, e de lá para cá venho seguindo, já são bastante tempo. A gente não teve a oportunidade de se encontrar assim, pessoalmente, poucas vezes, mas eu sigo bastante as coisas que você faz e quis te trazer porque eu acho que você representa e muito. E assim, hoje a gente está falando, apresentando os 3 conceitos que são fundamentais para esse programa, que é cultura, trabalho e empreendedorismo. Cultura a gente falou na estante, né? Para quem acabou de entrar aí, a cultura na dimensão simbólica, que é esse conjunto dos nossos jeitos de ser, né? A cultura, o que nos diferencia de outros povos e que nos aproxima de nós mesmos. A cultura na perspectiva do social. E também nós temos a cultura na dimensão econômica. Eu acho que a sua atuação ela também é muito interessante porque ela junta essas 3 coisas, né? Mas para você, o que é a cultura nessa dimensão econômica? A cultura na dimensão econômica, na verdade, é o que a gente sempre fala, né? Esse momento da pandemia está provando isso para a gente, do se reinventar, né? De pegar as nossas ferramentas, o que tem mais próximo e mais barato, para poder isso gerar economia, isso gerar dinheiro. Foi criado um termo acadêmico chamado economia criativa, economia da cultura. Mas o que é essa economia criativa, o que é essa economia da cultura? É o que a gente sempre fez nas comunidades. Quando a gente fazia evento lá no bairro da Paz, a gente não tinha patrocínio, a gente não concorria a edital, não tinha nem edital na época, a gente nem conhecia que mecanismo era esse, e a gente pegava a caixa de som de uma emprestada, pegava para gasolina no carro do amigo para poder pegar a bateria da banda, chamava um amigo que estava estudando comunicação na faculdade para ele trazer a máquina fotográfica para tirar foto. A gente juntava esses serviços, né, para fazer o evento acontecer. Né? Então, assim, isso é a economia da cultura, isso é a economia criativa. Né? Sabe? É a troca de serviços, né, para a gente existir dentro da comunidade. Porque a gente não tinha ainda a dimensão do que era essa coisa de patrocínio, de captar recursos. Né? Então, a gente fazia as coisas acontecer. Então, assim, a cultura ela gera muita economia, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, e as pessoas
não tem a dimensão, né, de qual importância é isso. Por exemplo, existe uma contracultura. O que é essa contracultura? É as ações que a juventude negra, né, que os artistas da periferia fazem dentro das comunidades, que é se reinventar, sabe? O paredão é muito criminalizado, né, nas comunidades, mas esse paredão, esse baile funk, né, ele gera economia, porque é a tia que bota o carrinho de cachorro-quente, que bota lá o espetinho, que bota a cerveja para vender, isso gera economia dentro da comunidade e muita grana, porque às vezes as pessoas não têm dinheiro para ir para o centro da cidade, para o Pelourinho, para as casas de show, para os eventos, para poder usufruir desses espaços, desses eventos culturais que tem. Então, essa cultura acontece muito na periferia. Mas assim, a gente tem um debate muito importante, mas que cultura é essa? Quem é que produz essa cultura 24 horas? Essa cultura dá dinheiro para o bolso de quem? Quem são os promotores? Os fazedores de cultura, né? E quem ganha dinheiro com isso? Quem ganha dinheiro com isso está no trio elétrico, em cima do Carnaval de Salvador. Quem compôs a música daquele artista famoso, né? Aquela música que estourou no Carnaval. Às vezes o compositor não é nem citado, né? Então a gente tem que repensar, porque cultura, para além de gerar economia, a cultura salva a vida. A cultura é conhecimento, cultura é mobilização, cultura também é empreendedorismo. E o hip hop sempre trabalhou nessa forma, né? A gente vai fazer arte, a gente vai fazer cultura, mas a gente vai gerar renda para nossa comunidade, para nossa família, para os nossos irmãos, né? Então, a gente não acredita só na arte pela arte, né? A gente acredita, tem gente que acredita na arte pela arte, que faz arte pela arte, mas a gente acredita na arte como um instrumento de conscientização, um instrumento de mobilização, um instrumento de resgate à autoestima. Um exemplo muito importante que eu dou é sempre assim. A gente está ali, ó, Praça da Piedade, centro de Salvador. Pessoas indo trabalhar, pessoas indo estudar, pessoas passeando na rua ou pessoas indo para o shopping, né? E aí, todo mundo ali com seu foco. A gente pega 2 dançarinos de dança de rua, né? E coloca uma caixinha de som e 2 começam a dançar. A cidade vai parar. Sim. Todo mundo vai parar para ver a arte daqueles jovens, né, que tá dançando ali. Vai até esquecer, vai perder o ônibus, vai perder o Uber, vai esquecer o horário de entrar na faculdade, vai perder o horário de trabalho, porque aquela arte, aquela cultura chamou a atenção, né? Pô, que coisa linda, mas não é lindo, é a forma de expressão, a forma que os jovens têm de se comunicar. E aí é o momento de parar a roda, passar o chapéu para arrecadar uma grana e dizer, ó, eu moro na comunidade do Nordeste de Amaralina ou no subúrbio ferroviário e lá na rua não tem energia elétrica, sabe, saneamento básico é horrível, o posto de saúde não funciona 24 horas, a violência policial é muito grande. É um momento também de denúncia. Então, não apenas a arte pela arte, mas a arte como instrumento de conscientização, de mobilização, de exercício de estima e também de denúncia. O hip hop sempre trabalhou isso. Isso é incrível. Eu queria muito que fosse você, que fosse o hip hop, porque entre os setores das artes, da cultura, da economia criativa que eu frequento, um dos que eu acho que tem um discurso mais estabelecido em relação a isso que você acabou de falar é o movimento hip hop. É uma clareza assim, de consciência que me encanta, né? Porque, por um lado, vocês vão dizer, olha, o nosso movimento ele é um movimento social, ele é um movimento de empoderamento, é um movimento de engajamento, de ativismo pelas nossas causas, a gente entende a importância da gente ter um discurso político e da gente fazer luta, né? É um movimento artístico-cultural de luta. Mas, ao mesmo tempo, vocês dizem, mas esse movimento, ele tem custos para acontecer e ele precisa gerar renda, né? Essa clareza Sim. de dizer, existe uma economia, existe um empreendedorismo, por exemplo, que é um termo que em vários outros setores das artes e da cultura as pessoas têm um pouco de receio, né, Branco? De falar, você já viu isso? Assim, não vamos falar em empreendedorismo. E eu acho que a maior parte dos representantes do movimento hip hop vai dizer, nós vamos falar aqui do empreendedorismo de necessidade, não porque não é tão bom quanto o tal do empreendedorismo de oportunidade. Nós vamos falar de um empreendedorismo de quem precisa fazer e vai gerar renda, né? E vai se movimentar. E aí tem também uma discussão sobre o que é economia colaborativa, porque também vocês fazem Sim. essa troca de uma forma muito interessante. O que é esse empreendedorismo? Que as pessoas às vezes têm medo, porque assim, hoje aumentou muito, né? A pandemia ajudou isso, as pessoas a empreenderem, as pessoas se reinventarem para poder pagar as contas, porque não está
fácil para ninguém, tá? Difícil para todo mundo. Mas o hip hop sempre empreendeu. Sim. A gente tem um cara aqui na Bahia, em Salvador, que é muito exemplo pra gente, que é um cara do bairro de Cajazeiras, chamado Nolven, é um rapper, né? Nolven, ele pegava CDs de grupos de rap de Salvador e saía vendendo pela rua, na cidade, na porta dos eventos e na praia também. Ele vendia CD na praia, enquanto o pessoal estava curtindo, tomando cerveja, comendo seu peixe na praia, ele estava lá no sol quente vendendo CD de rap, né? Hoje, Nolven é um grande empreendedor, ele trabalha no Laboratório Fantasma, trabalha com Emicida, trabalha com o Fiote, né? Então, assim, saiu de Salvador para o mundo. O Fiote, Emicida, quando viu ele, levou ele. Então, assim, o hip hop sempre empreendeu, né? Sempre pintou camisa, sempre fez boné, sempre vendeu seu CD, as telas de grafite, né? Então, assim, aquilo ali gera uma economia, que assim, a gente fomenta, promove a cultura, né? E também traz um dinheiro para dentro de casa para poder pagar as contas, né? Então, assim, a baiana de Acarajé, ela é empreendedora. Isso. Quando ela pega o tabuleiro para ir para a praia, que leva as crianças. Minha avó, eu fui criado, minha avó vendendo acarajé na praia. Eu ajudava minha avó, eu, meu primo e minha prima, a vender acarajé na praia de Patamares. Levava o tabuleiro, depois que arrumava o tabuleiro, a gente acendia lá o fogo, ela batia a massa, e depois a gente saía com bandeja de amendoim na praia, oferecendo para as pessoas comprar, e minha avó lá no tabuleiro. Sabe? Então, assim, isso é empreendedorismo. Isso é empreendedorismo. Nós sempre fizemos, né, os nossos, a minha mãe, a minha avó, sim, as minhas tias, né, meu pai, a gente sempre fez empreendedorismo, principalmente, né, eu também tenho essa relação com isso, assim, de ter visto, desde pequena, as pessoas se virando do jeito que dava, né, eu lembro da minha avó sentada na máquina de costura com a revista Avon do lado, né, porque ela tentava vender Avon e tentava costurar alguma coisa, com 11 filhos pequenos para cuidar, e ela ali se virando. O meu avô era marceneiro, né? Todo marceneiro, ele é o profissional, o autônomo, empreendedor de si mesmo, né? Empreendedor de si mesmo, né? E eu acho que muito do conhecimento técnico sobre gestão de negócios, sobre empreendedorismo, foi negado a essas pessoas, e essa negação que a gente sempre teve desses conceitos, né, serve não a nós mesmos, né, mas ao sistema capitalista, que faz com que a gente continue servindo como mão de obra barata. Não é isso? Exatamente. São, assim, na verdade, são conceitos, né, que, querendo ou não, a maioria do nosso povo, né, que está na comunidade, está nas periferias, está nos quilombos, está na comunidade indígena, está pelo interior da Bahia, não entende muito esse conceito, porque são conceitos, às vezes, acadêmicos. Isso. Mas se você for colocar no ditado popular, são coisas que as pessoas já fazem, né? Na zona rural, quando o pai de família, lá, o senhor de idade, arrasta os filhos, dá uma enxada, um facão, bora agora para a horta, lá, bora limpar o quintal, bora plantar lá um milho, bora plantar um amendoim, bora plantar um aipim, né? Aquilo ali é empreendedorismo, isso, né? Ele trabalha para ele mesmo, né? Mas eles não sabem como fazer aquilo ali gerar mais dinheiro, né? E aí chegou o atravessador, compra aquele produto barato dele, né? E aí revende mais caro, né? Bota num caminhão e revende mais caro. O nosso povo sempre empreendeu, sempre empreendeu. Tá aqui com a gente participando um cara que é muito importante para a cultura hip hop no mundo, no Brasil inteiro, no mundo não, porque acho que já vejo alguns países, é o Big Richard, né? Ele é doutor hoje, é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Fez televisão, teve revista de hip hop, programa de TV na TV Brasil, e é um parceiro que está aqui na Bahia hoje morando, e é um grande empreendedor do hip hop também, que ajudou a bater o pé, bater a mão, entrar pela janela, pelo telhado, para abrir as portas para os artistas da cultura hip hop. Maravilha, bem-vindo. Um dia desse a gente vai também chamá-lo, então convidá-lo para estar aqui com a gente. Ele tem um livro escrito, o cara é estourado. Prazer, viu? Que Thiago bom. também, Thiago Azevedo também, da marca Realeza, né, que começou organizando basquete de rua, né, nos bairros de Salvador, no bairro do Cabula, e hoje tem uma marca chamada Realeza, que é uma marca de roupa, e tá estourado o menino também. Que bom. Nós queremos trazer todos esses modelos aqui, Branco, e nós queremos muito falar do empreendedorismo a partir dessa perspectiva. Estou vendo aqui o comentário de Sara. Eu pedi desculpa a vocês porque eu não consigo ler os comentários todos e dar oi para todo mundo, mas eu estou aqui mandando coração, acenando.
E eu queria só ler esse comentário que a Sara botou aqui. Sara, registro, eu acho que é registro foto amor, então deve ser trabalhar com fotografia também, né? E ela botou: o empreendedorismo é nossa herança e tenho orgulho disso também porque sempre fomos excluídos do mercado de trabalho formal. Exatamente. Mas isso nunca nos fez parar de trabalhar. É isso que a gente quer conversar aqui, são essas questões. Branco, eu queria muito... Vá, pois não. Essa questão que você fala de mercado, existe uma coisa aqui na Bahia muito cruel, que é o mercado da música na Bahia, né? Todas as pessoas que vêm de fora, né, que não é baiano, entendem a Bahia que é a terra do pagode e a terra do axé. Mas aqui tem as músicas do bloco afro, aqui tem reggae, aqui tem rap, aqui tem samba de raiz, aqui tem o samba do recôncavo de Cachoeira, sabe? São produtores, são fomentadores de cultura, mas as pessoas não ganham dinheiro com o que produz, né? Então, assim, é muito cruel isso que existe aqui na Bahia, né? Muito, a gente vê no carnaval quanto é que se paga para um artista que está no mainstream, que está na mídia nacional, internacional, e quanto é que se paga para um bloco afro sair no carnaval, né? Às vezes deixa as pessoas tristes, as pessoas às vezes desistem, né, de continuar a caminhada, né? Mas existe uma coisa chamada resistência. A cultura negra sempre foi uma cultura de resistência. Resistir, se não fosse resistência, resistir para resistir, né? Esse tem que ser o nosso lema mesmo. Branco, nosso programa é corridinho, que é feito nesse modelo de programa, mas queria muito agradecer a sua presença e pedir para você vir mais vezes, viu? Estamos juntos aqui outras vezes, foi um prazer. Massa, eu que agradeço, né? Dizer que a gente está no momento, você falou no início, da questão da lei Aldir Blanc, né, que é uma lei que não é a lei do poder público, é uma lei que é nossa, que nós todos, promotores de cultura, ajudamos a pensar a que essa lei fosse implementada. E hoje aí saiu os editais, muita gente beneficiado, mas muita gente também perdeu, né, a lei, os editais da lei Aldir Blanc, né, e que as pessoas, né, peguem esse recurso, né, e aplique, empreenda, né, para poder dar continuidade ao trabalho que desenvolve nas artes, na linguagem das artes, né, porque a gente não sabe quando é que vai acabar esse processo, esse momento de pandemia do Covid-19. Né? Então, é isso. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Sábado, hoje, 5 da tarde, Evolução Hip Hop. Evolução FM, Daniele. Obrigado. Obrigada. Evolução Hip Hop, ouçam, que é muito interessante. Pode também depois na internet assistir, é muito bacana. E sigam aí, então, DJ Branco, 007. Estivermos falando nesse programa sobre cultura, sobre economia criativa, nós vamos falar, né, desse guarda-chuva gigante de setores. Oi, Vitor, bem-vinda de volta. A gente vai falar desse guarda-chuva de setores que não são iguais dentro deles, né? Então a gente precisa dizer que é muito diferente a realidade do cinema, da realidade da capoeira, da realidade do artesanato, mas nós também vamos falar que dentro desses setores tem muita diferença também. Porque, por exemplo, na música, o modelo de negócio de Ivete Sangalo é diferente do modelo de negócio daquela pessoa que vive da música, mas vive tocando no barzinho na esquina de casa, da professora de música, né, do pessoal que produz instrumentos. Então, são temas que nós vamos tratar aqui. Porém, né, Vitor, para a gente ir avançando, a gente está vivendo um momento, um contexto no qual nós estamos sentindo aí uma coisa contra a cultura. Não a contra a cultura que o DJ Branco falou, mas um movimento geral, né, que é contra a nossa cultura. Tudo isso nós falamos aqui. Isso é chamado de guerra cultural. Vitor, explica para a gente um pouquinho aí o que é guerra cultural e por que é importante que a gente comece esse programa falando disso. Então, essa ideia de guerra cultural tem esse nome porque parece que a gente está em guerra mesmo. Então, o que está acontecendo, na verdade, é se a gente tem um Estado, uma política de Estado, um governo, no momento, que ele está enfrentando justamente as múltiplas expressões da cultura, seja como modo de vida, seja como expressões das artes. Então, acho que o central nessa ideia de guerra cultural é também a gente perceber a apropriação de como esses símbolos da cultura se mobilizam por parte de quem tem também a capacidade de fazer a cultura acontecer, de financiar, de mobilizar, de articular.
E aí, se eles querem propor uma guerra, se o governo vira e diz, coloca um homem negro, mas que diz que Zumbi dos Palmares não é uma referência na Fundação Palmares, a gente tem que virar e dizer que beleza, se a capoeira, o samba de roda, ou até mesmo os saveiros do recôncavo, que por causa da mudança no sistema econômico estão sendo marginalizados, a nossa proposição também ela é anticapitalista e a gente vai assumir essa guerra porque a gente quer um sistema econômico que garanta a nossa existência. A gente quer um sistema econômico que permita que a nossa expressão cultural, o nosso modo de vida, que vem de muito tempo e que resiste até hoje, garanta a sua existência sem sofrer as ameaças que tem sofrido historicamente. Muito bom. É exatamente isso que é importante que a gente diga aqui. Mais uma vez, né? Resistir para existir. Né? É impressionante o que a gente está vivendo no âmbito das políticas públicas para a cultura no Brasil. Né? A gestão do governo Bolsonaro elegeu a cultura por uma questão teórico-conceitual como inimigo. Por quê? Porque eles acreditam, né, em todo um conjunto de ideias que foram divulgadas aí por pessoas que a gente nem merece que a gente fique citando o nome aqui, no qual eles vão dizer que historicamente a esquerda produziu cultura como ferramenta de formação ideológica e que essas expressões culturais levam a população a eleger representantes políticos de esquerda para o poder. Quando eles falam isso, eles não levam em consideração, né, Vitor, o fato de que esses artistas, essas pessoas que produziram o que eles acham que é manipulação ideológica de esquerda, na verdade são pessoas que têm uma sensibilidade e um desejo muito grande por justiça social. São pessoas que acreditam que o país pode ser menos desigual. São pessoas que entendem que o que elas estão produzindo como arte, como cultura, pode contribuir para a gente mover o sistema, mover as estruturas, mover as pedras para abrir caminho para uma sociedade mais com direitos para todos, né, Vitor? E aí a gente pode pensar nas formas de genocídio que esse governo lança a mão, né? A gente tem a história de Abdias do Nascimento, que foi um grande intelectual negro, que escreveu o livro Genocídio do Negro Brasileiro, e a gente tem a pandemia que já matou mais de 200 mil pessoas, e a maior parte dessas pessoas mortas são pessoas negras, mas, por outro lado, a gente também tem o Bloco Ileaê, tentando fazer vaquinha para não perder a senzala lá do Barro Preto por causa de dívida judicial. Então, como é que um bloco tão importante para a história nacional, para o povo preto brasileiro, como o Ileaê, está correndo o risco de perder o seu centro, que é a senzala do Barro Preto, que é um monumento, que é um lugar histórico, seja para o bairro da Liberdade, seja para Salvador, seja por toda a organização política que esse bloco consegue construir e mobilizar, não só no carnaval, justamente por causa desse processo de guerra cultural. Eles escolheram esses grupos como inimigos. Cabe a nós nos articularmos e fazermos com que eles sejam os derrotados nessa guerra, né? Maravilhoso. Aqui, Novembro Corpo Negro mencionou, são muitas contradições. Porém, temos que seguir resistindo, nascemos para vencer. E nossa amiga, parceira, mãe, Kátia Costa está aqui comentando bastante também, né? E mencionou aqui, né, da importância da gente pensar isso nos dias de hoje. A gente precisa se organizar, né, Vitor? Precisa pensar em ocupar espaços. Tem uma música do Ileaê que me moveu muito, assim, que foi muito importante na minha história, que diz o seguinte: se o poder é bom, eu também quero o poder. Né? Não no sentido de que é para uma pessoa, mas no sentido de que se eles fazem tanta questão, nós temos nesse país, historicamente, os mesmos grupos sociais, para não dizer as mesmas famílias, que a gente poderia também dizer isso, né? Ocupando os cargos políticos, ocupando as 3 esferas do poder público. E a gente tem todo um sistema de privilégios sendo reproduzido ali constantemente para manter essas pessoas no poder. Essas pessoas, quando estão lá, elas utilizam a estrutura, né, do público como se fosse privado, e aí garantem que elas permaneçam.
O que nós precisamos é que nossos representantes, né, que as pessoas da cultura, daquilo que Wanda falou lá no início do programa, também estejam nesses espaços, que a gente possa representar um outro tipo de fazer e outras crenças e outras verdades. Bela Mar Acessórios entrou, eu falei dela na estante, bem-vinda. Vitor, Viga. É justamente isso, né? Wanda trouxe a experiência dela no mercado, DJ Branco falou sobre a questão do hip hop, e a gente tem duas experiências onde toda essa dinâmica do Estado tenta nos dizer que eles não nos querem ali. Por que o mercado se tornou um local de prostituição e tráfico de drogas? Por que o hip hop não é tratado como uma experiência musical da Bahia, assim como o Axé Music? E aí é por isso que a gente segue propondo essas experiências como características da nossa história. E é por isso que nós estaremos aqui todo sábado, todo santo sábado, se é que é um dia santo, de 9 às 10, né, apresentando para vocês, né, as nossas experiências, trocando experiências, discutindo um pouco e principalmente criando pontes, né, entre o conhecimento acadêmico, esses conceitos lá que a gente fica, quem é meu aluno sabe que na universidade a gente tem uma outra postura, né? Fica ali falando dos conceitos e dos autores e refletindo. Vitor também é acadêmico e tem esse mesmo costume, mas aqui nós vamos tentar pensar esses conceitos pela prática, pelo dia a dia, pelo cotidiano das pessoas, né? E pensar como é que isso pode melhorar aos poucos o nosso dia a dia, as nossas formas de fazer as coisas, não é isso, Vitor? Claro. Paulo Freire já dizia sobre a importância da praxis, que é essa aliança entre o conhecimento acadêmico e quem está no dia a dia batalhando para construir um novo mundo. E a gente está tentando contribuir com esse processo, não é? Pois é. A gente recebeu hoje aqui muita gente bacana. Quem está entrando agora, eu sugiro que assista o episódio, porque foi massa, né? A gente está chegando ao finalzinho. E para finalizar, Vitor, eu queria trazer aqui um trecho de uma música do Emicida que eu gosto muito, que ele diz, né? Irmão, ele fala irmão, eu vou falar irmã, né? Irmã, você é a única representante do seu sonho aqui na Terra. Se isso não fizer você se mexer, andar, se mover, correr atrás, não sei o que vai. É isso, né? Emicida diz que a gente é o representante do nosso sonho no mundo. Vamos fazer as alianças com quem vai ajudar a gente a construir esse sonho. Pois é, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Minha comadre Bruna Grasbarri, que bom você estar aqui no segundo sábado, hein? E a gente se vê, então, próximo sábado, de 9 às 10, com um novo episódio que vai tratar do tema do trabalho. Vamos falar da perspectiva do trabalho e vamos trazer também convidadas e convidadas sempre muito interessantes. Fiquem com Deus, ou com os deuses, ou com os orixás, ou sem o que vocês preferirem. Um abraço. Tchau, tchau.